O fotógrafo José Medeiros tem uma longa vivência no bioma Pantanal. Com suas lentes, registrou vários momentos desse local e dos pantaneiros que ali vivem. E nessa passagem desoladora, Medeiros não deixou de se fazer presente. Você sempre teve uma relação muito próxima com o Pantanal e com o povo pantaneiro, né, Zé? Como que é para você vivenciar esse momento que está sendo aí um dos piores dos últimos 50 anos? Michele, obrigado pelo convite, de estar aqui falando com vocês um pouco sobre essa história, sobre o Pantanal. Muitos sabem, eu tenho um trabalho muito intenso com o Pantanal há mais de 25 anos que eu fotografo o Pantanal. E este ano de 2020, eu fui para o Pantanal para fazer um trabalho sobre a pandemia, né, que é esse momento que a gente está passando. E aí acabou emendando uma história com o fogo. Então, assim, já era triste de ver aquelas pessoas que estão no Pantanal com a pandemia, sem trabalho, porque ali é a maior planície, nesse lugar onde eu fotografo, é onde tem a maior concentração de onça pintada. Então tem um fluxo muito grande de turistas. E esses turistas cancelaram suas vindas para cá, suas viagens, e, e acabou que essas pessoas acabaram passando necessidades, né? Então, do filme se dobrou para um trabalho social, onde eu comecei junto com o pessoal da Pantera, que é uma ONG que existe lá no Porto Jofre, que cuida da questão da onça pintada, só que eles fizeram um trabalho voltado agora para as pessoas que estavam passando necessidade. E aí, nisso, eu fiquei 41 dias no Pantanal, né, fazendo esse trabalho. E nisso eu já vi esse fogo longe. Aí voltei para Cuiabá para organizar essa coisa das doações que a gente, na volta, já estava essa loucura. Esse fogo já tinha tomado conta do Pantanal. E o que você pôde ter como experiência nesse momento, estando lá tão pertinho desse incêndio florestal, tão pertinho das pessoas que já vinham vivendo uma dificuldade em função da pandemia, agora mais o fogo que está destruindo o local onde elas vivem, onde elas tiram a sua renda, e os animais todos em sofrimento, né, Zé? Então, tá muito difícil. Eles tiveram roças queimadas, né? Aí piorou mais ainda a situação, né? Uma situação que já estava ruim, ficou pior. A gente acha que a coisa, o que pode acontecer mais de ruim? Aí veio este fogo. Parece um holocausto, entendeu? Onde é uma coisa assim, você caminha pela área devastada, né, queimada, se deparando com cobras, se deparando com jabutis, jacarés, pássaros, entendeu? Assim, pô, são cenas que assim que você fica chocado, aquela coisa. Você tem o cheiro da morte, né? Você sente isso, você sente aquela coisa misturada com uma cena de guerra. É uma cena assim, é duro de escrever porque eu nunca passei por uma situação dessa, né? Lógico, eu venho do fotojornalismo, então assim, eu tenho muitas ações dentro de, várias coberturas, né, de coisas, mas essa do Pantanal mexeu bastante comigo. Uma das mais impactantes, você diria? De cobertura, de tragédia, né? Eu acho que do meu trabalho é uma das mais impactantes, né? De que forma? E a gente vê que a coisa é uma coisa que está assim, na sorte. Tá todo mundo esperando a chuva, né? As autoridades, todas esperando a chuva. Então não tem uma ação. Quem está lá apagando esse fogo são as pessoas, são voluntários que estão cuidando dos bichos, são voluntários que estão cuidando de levar, resgatando esses bichos queimados. Eu acompanhei o resgate de uma onça pintada com as suas 4 patas queimadas, entendeu? Então, assim, uma cena triste, um animal de uma imponência, de uma onça, você vê ela ali frágil, deitada, frágil, assim, para você ver o médico voluntário, veterinário, saiu do barco, ficou no barranco, com uma zarabatana, atingiu ela com esse tranquilizante, e ela ficou ali
Imagina você a 3 metros de uma onça pintada, para você ver, e de um jovem já grande. Então, assim, é muito triste ver isso, né? É vulnerável. Isso, assim, fora aqueles que não conseguiram salvar, né? Então, a gente não sabe, é muito pouco esse... A gente tem 2 onças até no momento. E quantas onças, não sei, que estão enfiadas no meio do mato? E ainda não se tem um levantamento preciso de como está sendo o número de morte desses animais, né, Zé? Não tem como ter. Michele, te falar uma coisa para você. Eu estava no front do fogo, ajudando, né? Dentro do possível. É uma coisa, são 3 tipos de fogo. A gente não consegue chegar a 30 metros do fogo, Michele, pra você ter uma noção. A gente não consegue, muito quente. E tem labaredas de fogo de 70 metros. Olha só, labaredas de fogo de 70. Olha a altura disso, entendeu? Que ela pula o rio, ela vai de uma margem para o outro. E outra coisa, e o outro fogo é um fogo terrestre e um fogo subterrâneo. São vários tipos de fogo lá. Então você apaga um fogo aqui, daqui a pouco o fogo corre, começa um outro fogo lá, e você, se bobear, você acaba sendo cercado por esse fogo, porque bate o vento muda, é arriscado. Então essas pessoas que estão lá tentando conter esse fogo são os heróis, assim, suicidas, né? Se você for ver. Quase, né? Zé, você falou aí um pouco desses 3 tipos de fogo e recentemente você publicou um vídeo no seu Instagram dizendo do amanhecer no Pantanal e dizendo que o fogo ele brinca com quem está nessa linha de frente no combate, de alguma maneira controlar essas chamas, né? É bem isso que você acabou de dizer para gente. Não tem controle, Michele. Por exemplo, esse fogo que eu falo, que eu fiquei... Esse fogo aconteceu a noite toda, a gente ficou sem dormir. Isso aí foi um amanhecer. Eu falei, não, eu tenho que falar isso, né? Porque é uma forma da gente contagiar. Porque isso tem um pouco, né, de culpa. A gente tem também... o que a gente da cidade pode fazer para que isso não piore mais ainda, né? Prestar mais atenção na natureza. Então o vídeo era mais tentar mostrar um pouco, sensibilizar as pessoas, e viralizou, né, para você ver. E esse fogo que eu falo que brinca, por exemplo, a gente acordei cedo nesse dia seguinte, anterior, fomos dar uma olhada num campo. A gente está tentando proteger uma área, Michele, para que os bichos tenham um espaço que não esteja queimado. Porque essa ONG, a Pantera, ela fica do lado do parque, ela faz divisa com o Parque Estadual. O Parque Estadual teve 76%, quase 80% da sua área queimada. Isso é o Parque Encontro das Águas, onde ficam as onças, né? Onde ficam as onças. E a Pantera, ela faz divisa com o parque. Então a gente estava tentando proteger essa área da Pantera para que os bichos tivessem um lugar. Então eu levei o drone para fazer uma vistoria. Na hora que a gente vê, cara, o fogo já estava próximo, então estava ali. Aí começou toda uma operação de abrir um acero no meio do mato para não, porque o fogo estava vindo na margem do rio, destruindo tudo com uma velocidade que você não entende, coisas de minutos, assim. Foi tempo das máquinas chegarem e abrir o negócio, o fogo já veio, queimando toda a margem, e um vento norte que bateu nesse dia. Está muito seco o Pantanal. E queimando. Aí, sabe o que aconteceu? Que eu falo que o fogo brinca? A gente abriu um acero, né? Acho que tinha uns 30 metros, eu acho, entendeu? De um lado ao outro, no meio de uma mata, para que o fogo não viesse para esse lado. Só que o que o fogo fez? Isso na margem do rio. O fogo pulou para o lado de lá, queimou uma mata toda na nossa frente, aí voltou para o lado. A gente estava protegendo. Por isso que eu falo, parece que é uma brincadeira. Eu falo assim, opa, é um castigo, né? Para a gente prestar mais atenção, que eu falo, no meio ambiente. Né? Prestar atenção o que a gente quer para o futuro. A gente tem que começar a refletir sobre isso. Tem uma pesquisa que Cuiabá vai ser inabitável em 30 anos.
Porra, e aí, gente, o que a gente vai fazer com isso? Vamos esperar, né? Exatamente. Zé, agora entrando um pouco nessa coisa da gente prestar atenção no meio ambiente, da gente se responsabilizar também pelo que vem acontecendo, a Polícia Federal fez uma investigação que aponta que o fogo teve início por ação humana dentro de uma fazenda, né? Que lição que a gente tira com isso? Governantes, população de forma geral, as pessoas que têm a pecuária como atividade dentro dos municípios que compõem o Pantanal. Então, o que a gente precisa, qual é o start para a gente acordar aí nesse contexto, né? Eu acho que tem que mudar um pouco não sei, por exemplo, tem uma lei no Pantanal que agora você não pode limpar os campos. Antes, eles limpavam esses campos, né? Depois aquela grande enchente de 74, né? Morreu muito gado. Então, um pouco desses pecuaristas deram uma quebrada. E muitos deles abandonaram fazendas. E essa fazenda ficou o quê? Ficou abandonada, foi crescendo mato, crescendo mato, crescendo mato. Aí veio aquela coisa de não poder limpar, quem tem fazenda não poder limpar sua fazenda, né? Aquela coisa de botar o fogo controlado, que é o costume. No Pantanal tem uma forma diferente, né? Tem os hábitos, os costumes. A gente tem que entender isso, entendeu? Então o que aconteceu? A gente tenta arrumar culpados para isso, mas assim, por exemplo, um carro foi roubado aí aqui em Cuiabá. O cara fugiu para Poconé para beber coisa desses caras. Pegou lá, o carro capotou na Transpantaneira, pegou fogo. Bum! Pegou fogo. Aí, Michele, não tem quem segura mais. Por exemplo, o outro investigação da Polícia Federal, que tem o satélite que viram, que é o quê? É uma fazenda onde o cara tem o costume de tirar mel. Tirar mel. Daí fez uma fumaceira para tentar tirar esse mel. Não sei o que aconteceu. O fogo pegou, pulou para outras fazendas, e aí, mesma coisa, nega. O Pantanal hoje é uma massa, tá, tem muita coisa para queimar. Então, foi. Então, são várias situações. Aí nisso também tem assuntos, pessoas que falam, que acabam colocando fogo para aproveitar, né? Já que o ministro falou, vamos aproveitar, passar boiada, né? Já que pegou fogo, vamos tocar um fogo também, entendeu? Aí assim, eu acho que tem uma situação envolvida nisso, que a gente tem que entender melhor. Mas isso aí a polícia, o pessoal está investigando, tem coisa, a gente não tem que achar culpados, né? A gente tem que prevenir essas ações para que isso não aconteça mais. Agora não é a questão de achar culpado, né? Tá para frente, né? É lógico, a gente tem que pensar, gente, e aí, vamos deixar acabar? Michele, a gente tem mil, 150 mil quilômetros quadrados, né, no Pantanal. Desses 150 mil, 30%, 30 e pouco, quase 40% foram queimados. Está queimando ainda. Daqui a pouco a gente vai ter a maior planície queimada do planeta, né?